Hoje é dia de eu expressar meu agradecimento à Go Comics e falar sobre a obra que eles lançaram, que fala sobre um dos maiores expoentes dos quadrinhos modernos, Will Eisner. Fala, observadores! Os quadrinhos modernos têm vários nomes gigantes que ao longo dos anos fizeram a diferença e criaram um universo de entretenimento que todos nós amamos. Temos pioneiros como Angelo Agostini e Richard F. Outcault, acho que é assim que se fala. E além deles também tínhamos nomes como Lee Falk, Alex Raymond, Milton Caniff, Al Capp, E.C. Segar, George McManus, Mort Walker, Dick Brown, Winsor McCay, entre tantos outros. Mas houve um nome que se destacou, não pelas tiras, mas por revolucionar as revistas em quadrinhos: Will Eisner. Bem, para falar dessa figura simplesmente fantástica, eu adquiri a graphic novel Will Eisner, uma biografia em quadrinhos de Stephen Weiner e Dan Mazur, lançada aqui no Brasil pela Go Comics, em uma pré-venda via financiamento coletivo lá no Catarse. O livro tem 388 páginas, sendo que se inicia com um prefácio da artista Marisa Furtado de Oliveira, que teve um convívio bem próximo com Will e Anne Eisner, chegando a realizar um documentário com o título Will Eisner, Profissão Cartunista. Furtado dá detalhes de como foi sua convivência com a família de Eisner e fala bastante sobre o desenvolvimento desse documentário, de 3 episódios com os subtítulos Spirit, Masterclass e O Sonho. Não sei se é essa a ordem mesmo. Ela os acompanhou por vários cantos do Brasil, sempre servindo como uma amiga que ambos adotaram. Depois partimos para a história em si. E, como toda boa história biográfica em quadrinhos, começamos com a história dos pais de Will Eisner, Sam Eisner e Fanny Ingber. A história segue contando como os dois se conheceram e o nascimento de seus 2 filhos, Will e Julian. Desde cedo, Will sempre demonstrou talento, mas era inconstante o local onde moravam, pois seu pai sempre tinha dificuldades com os empregos, por ser um pintor de cenários de teatro e não aceitar outra coisa. Will Eisner, encarando meninos que os provocavam e, às vezes, fazendo desenhos para estes, pedindo dinheiro em troca. Weiner e Mazur detalham algumas coisas que são curiosas, como o que é o pulp, o surgimento dos quadrinhos e a ascensão do Superman e a forma de trabalhar do estúdio de Eisner com Jerry Iger. E o relacionamento entre Eisner e Iger, o sinal, é retratado de forma bem completa, começando com Will Eisner fazendo sua primeira história em quadrinhos para Jerry Iger, que tinha uma editora no fundo de uma fábrica, a WOW, What a Magazine. Eisner ficou sabendo da WOW graças a um colega de escola de arte, Robert Kane. Sim, galera, o verdadeiro nome de Bob Kane. Então, quando Iger precisou fechar sua empresa, Eisner o convidou para criarem um estúdio juntos, tendo investimento do desenhista, enquanto Iger entrava com a sua expertise de negociador. Eisner e Iger começaram em uma pequena sala e, inicialmente, por conta de um contrato, Eisner criou mais 4 personalidades. Além dele mesmo, tínhamos os pseudônimos Willis Ramsey, Carl Heck, W. Morgan Thomas e Spencer Steele, que ele até gostava muito. Fala sobre a criação de China, a Rainha das Selvas, e com o tempo, a Eisner e Iger, o nome dele vinha primeiro, pois ele investiu, foi crescendo e chamando novos desenhistas, como Jake Kutzberg, hoje mais conhecido como o Rei Jack Kirby. Um dos pontos importantíssimos da vivência dos dois foi mostrar
que Jerry Iger ensinou ao Will Eisner o ponto que muitos artistas falharam na época, pois eles acreditavam que era o suficiente ver seu personagem publicado, sem se importar em negociar os royalties e os direitos autorais dos personagens que eles haviam criado. A graphic novel nos mostra as desavenças entre Eisner e Iger, principalmente no que condiz o administrativo e o artístico. Um dos pontos mais interessantes foi quando Eisner preferiu ignorar o trabalho de dois jovens de Cleveland, Ohio, dizendo que o que eles tinham não faria sucesso e se tornou o ponto de partida da vida dos super-heróis nas revistas em quadrinhos. Depois, a encrenca que os dois se envolveram por causa da Fox Comics e o personagem Wonder Man, que era uma cópia loira do Superman. Bem, antes de continuar, vamos à minha mendigagem básica. Se estão gostando do vídeo, deixa o like aí. Caso não goste, pode dar o dislike. Aquele lance que eu sempre falo, feedback que entra a gente. Se estiverem gostando, também eu peço, tem um outro botão aqui embaixo, o de inscreva-se, e clica nesse botão e não esquece do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que posto aqui em O Velho na Torre. Bem, continuando. O livro, ou melhor, a graphic novel, ainda mostra a ruptura amigável entre Eisner e Iger, quando o primeiro recebe uma proposta de fazer uma revista em quadrinhos que seria vendida no interior dos jornais. A negociação de Eisner com a Tribune Syndicate é que a revista teria um personagem mascarado e duas histórias curtas, tudo em 16 páginas. O problema é que Eisner não gostava dessa moda de super-heróis, mas, mesmo assim, ele criou o Spirit. Essa história é simplesmente fantástica e eu preciso narrar aqui. Bem, como eu disse, Eisner não gostava da moda de super-heróis. Então, ele criou um personagem, Danny Colt. Só que seus contratantes lhe lembraram que tinha que ser um personagem mascarado. Então, ele colocou uma máscara no Colt e pensou em como apresentaria seu personagem, contando que ele seria um detetive que supostamente foi assassinado e com isso cria um esconderijo secreto no melhor estilo de Zorro e Batman embaixo de um cemitério e adotaria o nome de Spirit. Mas há um ponto crucial e bem delicado, pois Eisner chegou a receber uma recomendação de um dos seus funcionários sobre o personagem Ébano, o assistente de Spirit. Apesar de alguns defenderem que Will Eisner não era racista, o ato de ignorar o alerta que Ébano era um estereótipo racial de personagens negros nos quadrinhos mostra que houve, no mínimo, um uso do racismo recreativo. Enquanto Spirit era um herói moderno e sem estereótipos nenhum, Ébano carregava todas as caricaturas da época, da década de 30, 40 e 50. Então, a graphic novel aborda seu período de serviço militar durante a Segunda Guerra, onde ele não foi para o fronte de batalha, mas ficou nos Estados Unidos, criando quadrinhos para falar sobre trabalhos nas Forças Armadas, como John Dope, um personagem caricato que instruía os soldados sobre a manutenção de equipamentos. Então, temos um dos momentos mais importantes da história, quando Will Eisner conhece Anne Weingarten. Assim, Will Eisner teve várias namoradas no transcorrer de sua vida, sendo uma dessas até mesmo a sua assistente de roteiros, Tony Blum. Bem, não foi bem uma relação, foi um beijo somente, mas foi Anne Weingarten que mexeu com ele, fazendo com que se casassem e tivessem dois filhos, John e Alice Eisner. Os contratos de Eisner se ampliaram e ele termina afastando-se de sua criação Spirit, que encerrou suas publicações em 1950. O livro detalha tragédias nas vidas de Eisner e, claro, seu investimento visionário nas graphic novels. O momento tocante é quando ele, acreditando
que ninguém mais se lembraria dele, recebe um convite para a New York Comic Con e descobre que era uma lenda viva. O universo underground o incentiva a criar um trabalho único. Sua graphic novel maior de todas, Um Contrato com Deus, marcando seu retorno à prancheta, desenvolvendo trabalhos como O Sonhador, O Edifício, Nova York, Grande Cidade, entre tantos trabalhos memoráveis. Eisner se tornou um dos grandes palestrantes sobre a nona arte e, em 1988, teve seu nome imortalizado em um prêmio, o Eisner Awards, considerado um dos maiores prêmios dos quadrinhos mundiais, com a cerimônia principal ocorrendo desde 1981 durante a San Diego Comic Con. A história poderia terminar com o falecimento deste mestre, mas existe um post-scriptum, um PS, sobre uma entrevista que ele deu à revista Times sobre um de seus últimos trabalhos, Fagin, o Judeu, onde ele reconta a história do personagem de Oliver Twist, o Judeu, fazendo uma crítica ao antissemitismo na história. O ponto forte da entrevista que Weiner e Meizu colocam é uma única página, é sobre o personagem Ébano. Por fim, o pós-fácil traz um depoimento do artista Jeff Smith e seu contato com Will Eisner. O Will Eisner é, sem dúvida, um dos maiores e mais emblemáticos nomes da história moderna dos quadrinhos. E a história que a Go Comics nos trouxe nessa biografia detalhada mostra o porquê ele é tão importante. O mais importante é que Weiner e Meizu não glamorizaram e nem passaram pano para Eisner, mostrando seus altos e baixos, seus erros e acertos, suas perdas e vitórias de forma muito honesta. A biografia em quadrinhos é, para mim, a melhor forma de narrar a história de um artista como Will Eisner. Sua vida foi dedicada e suas batalhas também totalmente aos quadrinhos. Nada mais justo do que ler uma história de um dos maiores quadrinistas do mundo em uma graphic novel feita com grande e enorme excelência. Hoje em dia você encontra, já, como eu falei, foi um apoio coletivo, mas já acabou o apoio coletivo, foi uma pré-venda lá, mas você encontra tanto na Go Comics como em qualquer outra livraria. Eu vou pegar o caminho da Go Comics, o caminho da Amazon, vou colocar aqui embaixo no comentário fixo e na descrição do vídeo para vocês adquirirem esta obra-prima. Sinceramente, Go Comics, muito obrigado por trazer este trabalho fabuloso. É uma coisa divina ler o que o Weiner e Meizu fizeram, porque eles simplesmente enriqueceram ainda mais com esses quadrinhos a história dos maiores nomes dos quadrinhos modernos, Will Eisner. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, pode dar o dislike aí. Se não gostaram, pode dar o dislike. De novo, é aquele feedback que entra gente. Outra coisa que eu peço muito aos meus observadores, peço também para você, mas espera mais um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho comigo. Comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se gostam de Will Eisner, se não gostam, se já leram algumas coisas de Will Eisner. Compre, adquire essa biografia em quadrinhos, porque vale muito a pena para todo mundo que ama quadrinhos. É maravilhosa. E outra coisa que eu também peço, que colabora pra caramba aqui com a gente, faz crescer cada vez mais o canal, compartilha esse vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E muito obrigado por esperar um pouquinho mais. Voltei no começo, pedi no meio e peço agora para vocês. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais.